Bem-vindos ao curso básico de Geoprocessamento. Meu nome é Davi Show e neste vídeo vamos dar continuidade a alguns conceitos importantes. Vimos anteriormente que somos capazes de nos localizarmos em um local, mesmo sem nunca termos estado nele. A partir de informações espaciais registradas, somos capazes de nos informarmos de onde estamos e para onde gostaríamos de ir. O uso de um mapa de referência e seus elementos são essenciais para nos localizarmos. Os mapas de referência são fontes de dados de onde somos capazes de extrair essas informações. Normalmente são construídos a partir de informações estáticas e estáveis ao longo do tempo, ou seja, que não devem sofrer alterações em um curto espaço de tempo. Os mapas de referências complementam nossa compreensão de onde estamos e nos apresentam informações do contexto nas nossas proximidades. Há diversas fontes de dados que podem ser utilizadas como mapas de referência e também há diversas formas de como esses dados podem ser disponibilizados. O OpenStreetMap é um projeto de mapeamento colaborativo de dado aberto. Nele, diversos usuários são capazes de mapear diferentes elementos em um mesmo local, sendo possível realizar um mapeamento detalhado de uma dada área em um curto espaço de tempo. A partir deste mapeamento colaborativo, é possível canalizar esforços para a identificação de possíveis alvos para orientações de busca, como no caso do rompimento da barragem de rejeito em Brumadinho, Minas Gerais, onde foram identificados mais de 6.000 edificações e 28 quilômetros de rodovia. Outras fontes de dados de referência são os mosaicos de alta resolução. Diferentes serviços disponibilizam mosaicos de imagem de alta resolução para o uso e podem nos servir como mapas de referência. Entretanto, é importante frisar que mosaicos são compostos por imagens de diferentes datas, de modo que não temos a exatidão a referência temporal da imagem utilizada no mosaico. Desta forma, é necessário cautela ao utilizar dados em mosaico, pois deve-se sempre considerar o evento que está sendo avaliado ou observado a partir deste conjunto de imagens. Há diferentes formas de consumir os dados de mapas de referência, e neste vídeo iremos dar ênfase às conexões XYZ. As conexões XYZ são uma forma online de se consumir mapas de referência, como os dados do OpenStreetMaps, do mosaico do Google, mosaico do Bing, entre outros. Os mapas são projetados em WGS84, em pseudo-Mercator, e são utilizados quadrículas de 256 por 256 pixels. Há diferentes níveis de zoom, indo do 0 ao 18, onde o 0 é o menor nível de zoom e o 18 é o maior nível de zoom, e a cada zoom que você vai aumentando, cada quadrícula de 256 ela é dividida em uma nova quadrícula de também 256 pixels, mas só que carregando uma informação com maior nível de detalhamento. Uma das grandes vantagens da conexão XYZ é que cada tile é carregado separadamente, de modo que não é necessário carregar a imagem completa. Você pode ir carregando só a parte em que você está utilizando ou consumindo. Na aula prática de hoje, iremos fazer as conexões XYZ do OpenStreetMap e dos mosaicos de alta resolução desses três serviços, do Bing, da Esri e do Google. Vamos à prática? Uma vez aberto o QGIS, para a criação da camada XY, para a criação das conexões XYZ, você tem várias formas de fazer. Aqui a gente vai mostrar algumas. Uma delas é você vir em camadas e procurar o gerenciador de fonte de dados. Clicando nela vai abrir essa janela.
Você vai procurar a aba de XYZ, que está aqui, que está escrito até adicionar uma camada XYZ, você clica nela, com o botão esquerdo, e depois vem e pede para criar uma nova. Você vai criar um novo serviço de conexão XYZ. Nessa vão ter dois parâmetros que você vai ter que inserir. Uma é que é o nome da conexão, que você vai utilizar como a sua referência, e a outra, a URL desse serviço. Então essas informações a gente vai buscar do slide, que a gente vai ter esse endereço. A gente vai utilizar esse endereço como URL e o nome a gente pode dar o nome que a gente quiser. No caso eu vou criar aqui OpenStreetMap e o endereço eu vou copiar aquele endereço. Não mexo mais em nenhum parâmetro e só clico em OK. Então você vê que antes não tinha nenhuma opção aqui, agora me vem uma opção de OpenStreetMap e aqui eu posso clicar em adicionar. Eu vou fechar essa janela e me carregou um mapa mundi, onde a partir daqui eu posso começar a dar um zoom no Brasil, que uma nova imagem vai ser carregada, me mostrando novas feições, novos mapas, no que a gente pode, à medida que a gente vai aproximando, é carregado um novo mapa, e aqui a gente pode procurar, por exemplo, a localização do IBAMA sede, que está localizado aqui, que se a gente ver um pouquinho mais, a gente consegue ver as estruturas e os prédios, certo? Essa é uma forma de carregar um mapa em conexão XYZ. A outra forma que a gente tem também é você vem de novo em camada, clicar em gerenciador de fonte de dados. Você pode vir aqui dentro de navegador, clicar aqui com o botão direito, você vai buscar XYZ Tiles em nova conexão. Então aqui a gente vai buscar uma nova conexão, que nesse caso a gente pode pegar o mosaico do Bing. Então a gente vai copiar esse endereço, voltar para a nossa caixa, escrever Bing como nome de referência para a gente e colar o endereço. E clicar em OK. Posso clicar nessa seta aqui embaixo que vai me abrir as opções de conexões XYZ e eu posso dar um duplo clique aqui, que vai ser me adicionado uma camada do Bing. Então você vê que as imagens que estão vendo aqui as infraestruturas e todos esses prédios, quando eu abro uma imagem de alta resolução, essas imagens são disponibilizadas para mim. Outra forma de criar a conexão XYZ é buscando na aba de navegador. Se você não estiver localizando sua aba de navegador ou sem querer você fechou ela, você pode clicar com o botão direito na barra de ferramentas, nessa barra cinza, procurar nessa primeira parte de painéis, você vai procurar navegador painel e habilitar ele. Então vai aparecer de novo essa aba de navegador e dentro dessa aba de navegador você vai e procura de novo XYZ. Clica com o botão direito em cima dela, vai criar uma nova conexão e nela a gente vai carregar agora o nosso conexão XYZ do mosaico da Esri. Então eu posso criar aqui Esri e eu só copio e colo aquele endereço. Clico em OK e foi criado o meu mosaico, minha conexão XYZ da Esri. Então se eu quiser carregar esse mosaico, eu posso não só dar dois cliques, mas arrastar ele para dentro do mapa, que vai mudar o símbolo para esse símbolozinho de mais, e soltar. Você vê que é um mosaico diferente que abre. Ele é diferente do meu mosaico do Bing. A gente nota pelas cores, pela saturação, pela iluminação também. E a terceira forma que a gente... E vamos também adicionar já a conexão do Google.
A gente vem aqui, pega esse último endereço da Google e cola aqui também na URL e clica em OK. Então aqui você pode adicionar também a imagem da Google. Uma vez carregada a imagem da Google, a gente consegue observar 3 diferentes mosaicos, onde a gente consegue ver as estruturas do IBAMA. E se a gente comparar esses mosaicos entre si, a gente consegue perceber algumas diferenças entre eles, seja temporal, acompanhando principalmente essa questão dessa área que está em construção do prédio fogo, assim como um ligeiro deslocamento entre os mosaicos. A gente nota quando a gente fica mudando ligando e desligando, né, os mosaicos entre si, você pode notar um ligeiro, um aparente deslocamento entre as infraestruturas. Então, dependendo da análise que você for fazer, é importante você tomar cuidado. Essas imagens da Google, desses mosaicos de alta resolução e até mesmo os vetores do Bing, do OpenStreetMaps, eles são mapas de referência que eles podem nos auxiliar numa determinada análise, mas basear a análise única e exclusivamente neles pode ser perigoso. Então você tem que ter muita cautela no que você estiver fazendo, certo? Agora é a vez de vocês fazerem as conexões de vocês nesses 4 endereços. O tempo estimado para essa atividade é de 10 minutos. Então vocês podem pausar o vídeo agora, que depois a gente vai retomar o vídeo seguindo com os slides. Então agora temos os nossos mapas de referências disponíveis para consulta no QGIS. E quando nós consultamos um desses mapas de referência, estamos extraindo informações nele para nos localizarmos ou melhor compreender o contexto da nossa área. E o INPE define que o geoprocessamento é o conjunto de tecnologias voltadas para a coleta e tratamento de informações especiais para um objetivo específico. As atividades envolvendo o geoprocessamento são executadas por um sistema específico, mais comumente chamado de Sistema de Informação Geográfica, ou SIG. Então, de uma forma simplória, quando a gente faz essas consultas, a gente está fazendo um geoprocessamento. Câmara e Monteiro também definem que trabalhar com geoinformação significa, antes de mais nada, utilizar computadores como instrumento de representação de dados espacialmente referenciados. Esse conceito é muito aplicável nos dias de hoje em virtude das tecnologias disponibilizadas, sempre voltando a responder à pergunta que está relacionada com onde. Entretanto, em 1854, durante uma epidemia de cólera em Londres, o médico John Snow foi capaz de observar o padrão espacial dos casos da doença com um poço de água que abastecia uma dada região da cidade. O médico solicitou o fechamento do poço em questão ao notar a concentração de casos de cólera nas proximidades deste poço, o que foi crucial para identificar a forma de contaminação e transmissão de cólera, que até então não era conhecido. Esse caso ficou conhecido pelo uso da geoinformação na resolução de problemas, e há outras formas de se utilizar geoinformação para a resolução de problemas, como na área ambiental, por exemplo. Neste caso, o uso da geoinformação foi para delimitar a mancha de rejeito da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. Esse trabalho foi realizado por meio de imagem do satélite Sentinel-2, que tinha sua passagem planejada para 2 dias após o rompimento da barragem. A partir deste dado, foi possível estimar a mancha do rejeito em aproximadamente 270 hectares. Este trabalho, a partir da imagem de satélite, demonstra a aplicabilidade do uso do sensoriamento remoto para a resolução de problemas com base em informações geoespaciais.
O conceito do sensoriamento remoto está na obtenção de informações sem o contato direto, por meio destes, seja entre o pesquisador, o equipamento e o objeto de estudo. Inicialmente, essas técnicas eram utilizadas por meio de fotografias aéreas no século XIX e atualmente já estão se utilizando aviões e satélites orbitais. Neste caso, o uso da geoinformação foi para delimitar a mancha de rejeito da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. Este trabalho foi realizado por meio de imagens Sentinel-2, que tinha sua passagem planejada para 2 dias após a data do rompimento da barragem. A partir dessa data, foi possível estimar a mancha do rejeito em aproximadamente 270 hectares. Este trabalho a partir de imagens de satélite demonstra a aplicabilidade do uso do sensoriamento remoto para a resolução de problemas. O sensoriamento remoto consiste na obtenção de informação sem o contato direto, seja entre o pesquisador, equipamento e o objeto de estudo. No início, essa técnica era aplicada por meio de fotografias aéreas a partir de balões no século XIX e atualmente ela é executada principalmente por aviões e satélites, que fazem a coleta de informação da radiação eletromagnética. Atualmente temos uma vasta quantidade de satélites orbitando o planeta, não necessariamente atuando com sensoriamento remoto, mas com diversas outras aplicabilidades. Mas esse projeto do Leo Labs é um projeto em que você pode visualizar e identificar os satélites que estão orbitando. Recomendo vocês a tomarem um tempo para dar uma explorada nessa plataforma, que ela é bem divertida e a gente consegue ter uma noção da quantidade de satélites e de informações que estão transitando na nossa atmosfera. Desses satélites que são utilizados para sensoriamento remoto, a gente pode separar ele em 2 grandes grupos. Um são os satélites passivos, que eles dependem de uma fonte de energia externa, que nesse caso é o Sol. O Sol vai emitir radiação eletromagnética para a Terra e essa energia refletida é coletada pelo satélite. Ou esses satélites são satélites ativos que os próprios satélites emitem uma radiação eletromagnética para a Terra e essa energia que retorna, os satélites captam esse resultado e transformam em informação. Independente de qual tipo de satélite a gente está falando, se ele é ativo ou passivo, a energia eletromagnética ela tem que passar pela atmosfera da Terra. E dependendo do comprimento de onda, ela pode estar sujeita a uma pequena ou uma grande interferência. A atmosfera ela pode modificar o espalhamento, refletir ou até mesmo absorver essa energia. E, por exemplo, se a gente pensar num feixe de luz branca que atravessa um prisma, a gente observa que a luz que entra não é a mesma luz que sai, porque a luz que sai ela está decomposta em diferentes faixas de cores, porque cada faixa de cor corresponde a um comprimento de onda, que se comportou de uma forma diferente dentro do prisma. E a mesma coisa vale para a atmosfera. A atmosfera ela pode se comportar como se fosse esse prisma. Então, a atmosfera ela vai alterar a trajetória das luzes, da luz solar, principalmente durante o pôr do sol e nascer do sol, deixando mais amarelado, mais avermelhado todo o céu, e durante o dia ela fica toda azul. Temos também um exemplo de onde a atmosfera ela absorve determinados comprimentos de onda, como por exemplo a camada de ozônio, que absorve a radiação ultravioleta B. O efeito de absorção da camada de ozônio ela depende muito da concentração de ozônio disponível. E isso evidencia a questão de que as interferências atmosféricas elas não são estáveis e elas estão sujeitas a diversos fatores. Então aqui nessa figura a gente consegue observar a capacidade de absorção e transmissão de alguns comprimentos de ondas na atmosfera.
onde esse cinza escuro indica os comprimentos de ondas que são principalmente absorvidos, e o cinza claro mostra os comprimentos de ondas que são transmitidos através da atmosfera, destacando que maior parte da absorção ela se dá na parte do infravermelho, e a maioria da porção transparente, né, que é onde a gente tem transmissão de energia eletromagnética, se dá nos espectros do visível e do micro-ondas. Mas o fato do visível e micro-ondas terem maior transparência não significa que eles são totalmente transparentes. Então, focando um pouco mais nos sensores passivos, a gente observa que esses satélites funcionam de uma forma muito parecida com os nossos olhos. Nos nossos olhos, a gente tem células específicas que captam cores como o vermelho, o verde e o azul. A gente também tem células específicas que captam forma, mas não captam cor, que são os bastonetes. Os satélites, então, eles vão ter uma organização muito parecida, onde determinados sensores vão funcionar como células específicas que captam só a faixa do azul, só a faixa do verde e só a faixa do vermelho. Além disso, vão ter sensores também, no caso dos satélites, que vão captar uma faixa maior de informação, que podem ser comparados aos bastonetes. E além disso, os satélites têm bandas específicas que estão atuando em comprimentos de onda além da nossa capacidade de visualização, como infravermelho, que é essa banda 4 ou a banda 5, que está nesse espectro próximo aos 900 nanômetros. Além disso, lembrando aquele gráfico de transparência e absorção da atmosfera, a gente tem também que tem para fazer a observação terrestre, a gente tem uma concentração de bandas, principalmente nessas partes, que é onde tem maior tramitância da energia eletromagnética, mas a gente tem também algumas bandas específicas nessas áreas onde tem maior absorção, para dependendo do alvo de estudos, que não é necessariamente a superfície terrestre, sim a atmosfera. Então, os sensores passivos vão trabalhar nessa ideia. A energia solar vai chegar, que vai ser essa energia incidente, e essa energia incidente vai interagir de três formas dentro de um determinado alvo. Parte dela vai ser transmitida, que vai atravessar o alvo, parte dela vai ser absorvida, que vai ser representado por esse A, e parte dela vai ser refletida. No caso da folha, parte absorvida vai ser utilizada para fazer fotossíntese e parte refletida vai ser o que a gente vê da folha. Então, uma folha que a gente vê verde, quando a gente for olhar essa segunda figura, é uma folha em que os comprimentos de ondas do azul, do vermelho e do verde, e até mesmo do infravermelho, eles vão ser refletidos, eles não vão ser absorvidos pela planta. Mas só que eles vão, e uma folha sadia vai refletir muito verde. Se essa folha já tiver um pouco sob estresse, ela vai já estar um pouquinho mais amarelada, então ela não vai ter mais tanto verde sendo refletido, podendo refletir mais um pouco mais de vermelho. E se essa folha estiver morta, ela não vai refletir quase nada de verde, porque o verde não vai estar sendo mais refletido da mesma forma como antes. Então, a partir do comportamento de energia refletida, podemos começar a fazer a identificação de alvos e compreender de uma forma bem intuitiva o que a gente está visualizando, como por exemplo nessa cena. Entretanto, se a gente começar a considerar um comprimento de onda que vai além da nossa capacidade de visualização, como o infravermelho próximo, por exemplo, a gente consegue fazer a distinção melhor ainda de determinados alvos, como por exemplo a vegetação. A gente nota, por exemplo, nessa árvore, em que as folhas da vegetação ficam bem mais destacadas a ponto da gente fazer uma distinção muito melhor do tronco da árvore, sendo que nessa imagem passa desapercebido onde é que está o traçado do tronco. A mesma coisa vale para a gramínea. Isso porque a vegetação ela tem uma característica de refletir muito infravermelho, que a gente pode observar nessa figura aqui.
Se a gente pegar só essa linha azul escura, a gente observa que é uma vegetação que, nesse caso, ela quase não reflete azul, reflete muito verde e reflete pouco vermelho. Então, é uma vegetação bem verde. Mas se a gente começar a considerar a parte do infravermelho próximo, a gente observa que ela reflete muito infravermelho, deixando bem mais destacado essa a vegetação, principalmente se ela estiver sadia. Então temos que algumas vantagens de se utilizar sensores passivos é pela similaridade, que é mais fácil de compreender o que a gente está vendo, e se a gente for considerar a capacidade da gente explorar mais comprimentos de ondas que não são que vão além da nossa capacidade humana, a gente tem a capacidade de fazer distinção melhor ainda de alguns alvos. Entretanto, os sensores passivos também estão sujeitos a algumas limitações do espectro visível, como por exemplo a cobertura de nuvem. A gente tem, por exemplo, nesse caso, uma imagem do satélite Sentinel-2, que foi o mesmo satélite utilizado para fazer a delimitação da mancha de rejeito de Brumadinho, mas só que nesse caso é uma imagem de Brasília em agosto, no dia 8 de agosto. Aqui, sem cobertura de nuvem, a gente tem uma visão bem clara da cidade, a gente consegue identificar bem o Lago Paranoá, identificar bem até mesmo o próprio plano piloto. Se a gente fazer uma observação 10 dias depois, se a gente quisesse fazer alguma avaliação em relação à superfície terrestre, a gente não ia conseguir, porque 10 dias depois estava cheio de nuvem e a gente não consegue, a gente tem dificuldade em fazer determinação de onde é que está o Lago Paranoá em relação à data anterior e nem o plano piloto a gente consegue observar com tanta clareza. Isso é uma das limitações das imagens de satélite por sensores passíveis e elas são possíveis de serem contornadas. Elas podem ser utilizadas, podem ter o uso dos satélites de abertura sintética, que podem atuar de forma complementar para fazer observação da Terra. Então, nesse caso, esse é o satélite Sentinel-1, que é um satélite da Agência Espacial Europeia, na qual ele é capaz de atravessar as nuvens e fazer observação da superfície terrestre, mesmo em cobertura de nuvem. Então, isso é uma alternativa é uma alternativa para se fazer observação da superfície terrestre. Então, a partir das imagens de radar, a gente consegue fazer a observação da superfície terrestre, mesmo sob cobertura de nuvens. Então, no dia 18 de agosto, foi uma data em que coincidiu a passagem tanto do Sentinel-2, que é um satélite óptico, que estava com nuvem, que a gente não consegue fazer observação da Terra, e teve uma passagem também do satélite Sentinel-1, que é um satélite de radar de abertura sintética na banda C. A gente consegue identificar as feições que estão aqui mais obscuras, né? Obscuras não, mas obstruídas de identificar, como o reservatório do Lago Paranoá e até mesmo o formato do avião, né? Que a gente mencionou anteriormente. Mas a característica, o comportamento e a identificação dos alvos por meio de radar de abertura sintética não são os mesmos utilizados pelos sensores ópticos. Os sensores ativos, os sensores de radar de abertura sintética, eles têm essas quatro principais fatores que influenciam qual que é o sinal que você vai receber de volta. Existe uma questão de rugosidade, então a textura do alvo é muito mais importante do que qual a cor que ele vai emitir. Se você tem uma textura lisa, no qual o tamanho do objeto, no caso, ele está chamando aqui de altura, for menor do que o comprimento de onda, essa superfície vai se comportar como se fosse uma superfície lisa. Então não vai ter nenhum retorno de sinal. O sinal que vai ser emitido pelo satélite, ele encontra o alvo e ele vai embora. Aí agora já se for um pouquinho maior, próximo ao comprimento de onda, ele já tem uma interação.
Então o sinal interage com o alvo. E se for um pouco maior ainda, né, em relação ao comprimento de onda, você tem um espalhamento do sinal, e o sinal retorna para o sensor, e você tem dados em relação à textura do objeto. Outros fatores que influenciam muito é a direção da visada, que é de que lado que você vai olhar o seu objeto, se é da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, isso faz muita influência. E qual que é o ângulo do sensor em relação ao seu objeto. Além disso, as detecções por radar de abertura sintética, né, o SAR, também são fortemente influenciadas pela umidade. A umidade do alvo influencia muito, porque a umidade vai acabar alterando um pouco e vai ter uma formação de dipolo na superfície, na camada de solvatação do objeto. Então, naquela camada limítrofe do objeto, o acúmulo ou não, né, de água influencia em quão forte o sinal que vai ser recebido pelo alvo e se ele vai retornar muito ou pouco sinal para o satélite, para o sensor. E como dito anteriormente, também é importante frisar que mesmo trabalhando as bandas do micro-ondas, elas também estão sujeitas a interferências atmosféricas. No caso, o satélite Sentinel-1 que a gente mostrou, que é um satélite que opera na banda C, ele é um dos que mais sofre influência em relação às demais bandas de outros satélites do SAR, né? Aqui é uma outra forma da gente conseguir visualizar e compreender um pouquinho mais sobre como o alvo interage com como a nossa onda do micro-onda interage com o nosso objeto. Então, se a gente tem uma árvore, por exemplo, e ela for irradiada com uma micro-onda da banda X, que tem um comprimento próximo de 3 centímetros, que esses daqui são dois exemplos de satélites, que é o Cosmos SkyMed e o TerraSAR X, eles vão detectar muita informação em relação à folhagem, que são alvos pequenos. Já em relação à banda C, que é o do Sentinel-1 e do RadarSat-2 também, que já opera no comprimento de onda de 5 centímetros, ele não interage só com a folhagem, mas ele também interage um pouco com a biomassa de galhos e gravetos do nosso alvo. Já um satélite na banda L, um sensor que opera na banda L, ele já tem um comprimento de onda bem maior, 27 centímetros, que é o exemplo do ALOS, Pulsar e do SALCOM. Ele vai fazer a identificação muito mais dos troncos e não tanto da folhagem. Então, o nosso alvo, quando a gente trabalha com sensor ativo de micro-onda, o que importa é muito mais em relação à textura do nosso alvo e as características físicas dele, até mesmo a umidade, e não tanto a cor como a gente está operando em relação aos sensores ópticos. Então, independente do dado que a gente esteja utilizando, o dado de sensoriamento remoto que a gente esteja utilizando, seja de sensor ativo ou de sensor passivo, ou de uma entrevista, ou de um registro do endereço de um caso de cólera, ambas as formas são formas de se resolver problemas utilizando já a informação. A resolução dos dois problemas utilizam duas abordagens bem diferentes e se utilizam de dados também bem distintos, porque ambas, querendo ou não, representam um mundo de uma forma simplificada, por meio de um modelo, que sempre vai ter suas limitações. Então, seja a gente utilizando esses dados vetoriais, que são dados baseados em formas geométricas representados aqui, ou utilizando dados matriciais, que normalmente é o formato que os dados do sensoriamento remoto são disponibilizados. A grande diferença entre esses dois grupos é que os dados vetoriais eles têm um limite muito bem delimitado, com uma fronteira bem determinada,
Então, independente do grau de aproximação que você vai dar, como se fosse o zoom, você pega esse desenho e você aproxima muito, quando você vai ver, o limite ainda é bem determinado. Então você sabe bem até onde vai o traçado dessa caneta ou não. Mas quando você começa a trabalhar com dados já em formato matricial, esse limite já não é tão bem determinado, porque a unidade que é utilizada para determinar o limite é o pixel, é o quadradinho que vai determinar até onde vai a informação. Então, se a gente tem, por exemplo, um conjunto de par de coordenadas para determinar pontos, sejam pontos, por exemplo, de casos de cólera, você pode representar isso da mesma forma utilizando dados matriciais. Mas só que em vez de ser uma coordenada específica, vai ser um pixel inteiro. Então, um pixel inteiro, que vai representar esse mesmo tipo de informação, mas só que com essas características, em formato de matricial. Se a gente for representar, por exemplo, um rio ele pode ser representado tanto em formas geométricas como linhas, ou até mesmo como polígonos, se você quer determinar e diferenciar qual margem é o rio ou não, de qual margem é a margem esquerda e margem direita. Mas você também pode representar um rio também de forma de pixel. E determinadas áreas você pode representar como polígonos e você também pode representar essas áreas como pixels. Mas só que o pixel sempre vai ser limitado pelo tamanho da quadrícula que você vai estar utilizando. O dado matricial sempre vai estar limitado em relação ao pixel, enquanto o dado vetorial não. O QGIS é um software livre de código aberto, no qual o usuário não precisa pagar nenhuma licença para fazer o uso desse programa. E dentro dele tem diversos outros programas também de softwares livres e códigos abertos que podem funcionar dentro dele, como Biblioteca GEDAL, Banco de Dados Postgres e o GRASS, que é um outro programa também de geoprocessamento. O QGIS ele tem a possibilidade de fazer customização tanto no layout como no processamento do dado, de quanto que ele vai consumir do seu computador para fazer algumas operações. E é um projeto colaborativo. O fato de ser um projeto colaborativo traz atenção para que constantemente são geradas novas versões, na qual novas versões sempre vai trazer uma novidade, uma ferramenta nova, e isso pode ser um problema, dependendo do tipo de usuário que você for. Via de regra, sempre se recomenda para se utilizar a versão LTR, que é a versão Long Term Release, que normalmente é a última versão mais estável, na qual a comunidade se propõe a dar maior manutenção nessa versão LTR e não se dá, por isso que nem sempre se utiliza a versão mais recente. Sempre que se for para trabalhar, é bom você procurar sempre a versão LTR. Outra questão de ter diferentes versões é que, e por ser um projeto colaborativo, é que as traduções também são feitas também de forma colaborativa. O fato das traduções serem realizadas de forma colaborativa e sempre ter diferentes versões com diferentes caixas e layouts sendo gerados, pode acabar gerando uma falha na tradução. Então você vai estar usando, se você for optar por utilizar o QGIS em português, você está sujeito a, na versão que você estiver utilizando, não estar totalmente traduzida. Isso pode ser um problema, dependendo do que você quiser fazer, ou se você não está habituado com o uso do inglês. E por fim, o fato de se ter diferentes versões e ser um projeto colaborativo, você também tem os complementos, também conhecidos como os plugins, que são pacotes ou ferramentas desenvolvidas por colaboradores, mas são usuários que percebem uma demanda em se resolver um problema ou um processamento de uma forma assim ou assado,
que optam em criar um complemento para ajudar a resolver esse problema, um problema específico. O problema é que, com o fato de estar constantemente tendo diferentes versões, esse é um projeto colaborativo, não necessariamente o plugin ele vai ser sempre atualizado. Então, se você faz uso de um plugin que ele é essencial nas suas análises, você tem que ver se o seu plugin está sendo disponibilizado numa nova versão, se você quiser mudar de versão. Se ele não for disponibilizado, existe a possibilidade de você estudar e ver como é que você pode pegar esse seu plugin e você mesmo fazer essa atualização, mas exige um grau de conhecimento que não é todo usuário que tem, que normalmente são só usuários que têm um conhecimento de programação, que tem essa capacidade de fazer. Então não é todo usuário que pode fazer uma complementação, um ajuste num complemento. Então isso é um ponto também que você tem que estar sempre atento em relação ao QGIS. Agora, em relação ao fato da gente resolver problemas utilizando geoinformações, é sempre bom você ter em mente essa rotina de você primeiro pensar no seu problema, em como você vai resolver, você pensar o que você precisa fazer antes para poder preparar para você resolver seu problema e depois adquirir as informações necessárias, sejam elas por meio de digitalização ou transferência de algum arquivo digital, para a partir daí esses dados você fazer alguma edição ou melhoria necessária para por fim você fazer sua avaliação. E eventualmente é sempre necessário você fazer um novo planejamento em relação ao seu problema. Se ele foi atendido, se você pode fazer alguma outra melhoria ou complementar essa análise de alguma outra forma. Independente disso, você sempre vai estar tendo que pensar nas suas fontes de dados. Quais vão ser os melhores dados para responder a sua pergunta ou resolver o seu problema? Seriam os dados de campo, você pegar alguns dados, processar eles dentro da sua máquina, você fazer alguma interpretação visual dos seus dados, ou você utilizar dados que já foram produzidos. Aí, quando você utiliza dados já produzidos, você pode sempre recorrer aos dados oficiais ou alguns trabalhos já concluídos. E como atividade prática, nós vamos fazer a instalação de dois plugins do QGIS. Um é o OSM Downloader, que ele vai pegar os dados que a gente visualiza na conexão XYZ do OpenStreetMaps e baixar esses dados vetoriais. E o outro GroupStat que a gente vai utilizar em uma aula adiante. Então, a gente indo para o QGIS, continuando aquela atividade que a gente já tinha habilitado, visualizado essas camadas do OpenStreetMap, a gente pode instalar os plugins. Então, primeiro você vai vir procurar essa aba de complementos e você vai em gerenciar e instalar complementos. Quando você abre essa lista, vão vir vários plugins. Então, nesse caso, tem 743 disponíveis plugins para essa minha versão. E a gente pode também ampliar um pouquinho mais esse acervo de plugins. Quando você vai em opções e pedir também para mostrar os complementos que são experimentais, que ainda não foram passados por toda uma série de validação ou são plugins novos que eles estão começando a criar e ainda está em fase experimental. Então, quando a gente habilita esse botão e volta para todos os complementos, aqueles 743 plugins aumentam já para 945, aumentando bastante a disponibilidade de complementos que você pode utilizar. Então aqui a gente vai digitar OSMD, que vai vir essas duas opções, e aqui a gente vai utilizar esse primeiro. Então vai vir um OSM Downloader, aqui dá uma breve descrição do plugin, quantas vezes ele foi baixado, qual que é a nota que o pessoal tem dado para o plugin. E aqui tem alguns links com
informações que você pode saber um pouquinho mais do plugin, como ele funciona, quem desenvolveu e por aí vai. Então, quando você precisa instalar o plugin, você só precisa vir aqui nessa caixinha e clicar em instalar complemento. É uma instalação bem rápida dos plugins, a maioria dos plugins. E aproveitando que a gente já está nessa caixinha, a gente vai também pegar o GroupStat, que é esse plugin, que também ele é utilizado para fazer análise de dados vetoriais, que vai ser utilizado mais adiante. E a gente também clica em instalar complemento. Feito isso, esses dois complementos estão instalados já no nosso plugin, no nosso QGIS. É bom lembrar que, por exemplo, esse OSM Downloader, por exemplo, aqui nessa primeira caixinha você vê que ela está ligada. E aqui apareceu o ícone do plugin. Nem sempre o plugin vai aparecer aqui, cada plugin pode ser instalado e acessado em locais diferentes, mas é sempre importante que ele esteja habilitado. Se o seu plugin está desabilitado, essa caixinha, o seu plugin não vai estar mais visível. Então é importante você clicar nessa caixinha aqui para deixar o seu plugin ativo e você pode fechar. Se o seu plugin não estiver aqui visualizando, você também pode clicar com o botão direito e procurar aqui ó, na barra de ferramentas. Então se você desabilitar aqui, o OSM Downloader some. Se você vem com o botão direito de novo, clica e vai em OSM Downloader, habilita, o seu plugin volta a funcionar. Certo, e como é que esse plugin funciona? Se você quiser baixar os dados vetoriais de uma dada área, você clica nesse botão e ele muda o cursor. Então aqui você pode determinar uma área na qual ele vai fazer uma busca e vai determinar as coordenadas, os limites norte, sul, leste, oeste. Então você vai pedir para salvar esse arquivo em um dado local. Então aqui você pode digitar o nome que você quiser. Você escolhe a sua pasta de download. E depois você vai pedir para carregar essa camada depois do download. Feito isso, você clica em OK. Então você só espera um pouquinho até os dados serem baixados. E uma vez baixados, esses dados são disponibilizados aqui. Então você vão ter vários arquivos vão vir. Vou desligar tudo. Então, ou seja, ó, o meu Google está desligado. Se você ligar e desligar o Google, você consegue visualizar esses mosaicos e você consegue visualizar algumas informações aqui, né? Que são esses dados vetoriais que você trouxe. Então, desligando aqui algumas camadas, a gente, por exemplo, trabalhando só com multipolygons, a gente pode vir na ferramenta nesse izinho e buscar informação sobre algumas informações. Então aqui, que é a área desse campo de futebol, quando a gente habilita e clica aqui no i para descobrir o que é essa feição, vai estar descrito aqui as informações dela. Então ela vai ter um ID e ela vai ser usada para um campo de futebol. Então isso você pode fazer para todas as áreas. Então aqui é um estacionamento, aqui também está marcado como estacionamento, como um prédio, um outro prédio, por assim vai. Aqui está até determinado como Centro de Sensoriamento Remoto, que no caso o nome do prédio do CENIMA mudou, já não é mais Centro de Sensoriamento Remoto e agora é chamado de CENIMA, né, que é o Centro Nacional de Monitoramento. Então alguns dados podem estar defasados por ser um projeto colaborativo, mas eles estão disponíveis e eles podem ser acessados dessa forma, que é uma forma bem rápida de você acessar um grande acervo de dados. Então, sugiro vocês de gastarem um tempo, mais uns 10 minutos para explorarem o projeto, explorar uma outra área de interesse. Isso daí já vai mais uma atividade de uns 10 minutos para vocês poderem baixar os dados de uma outra área. E com isso concluímos este vídeo e o restante do tempo da aula
vocês podem utilizar para pensar no projeto de vocês, em como vocês pretendem aplicar o geoprocessamento. Então, vocês vão começar a dar início no planejamento dos seus objetivos e começar a vislumbrar alguns possíveis insumos necessários. Com o conhecimento da aula de hoje, vocês já, com os conhecimentos adquiridos nesse vídeo, vocês já começam a poder explorar um pouquinho mais a sua área de estudo, extraindo algumas informações, seja dos modelos nos mosaicos de alta resolução, ou até mesmo das informações do OpenStreetMap. E nos vemos em uma próxima.